Isso. Bom, esse seminário que nós vamos apresentar, baseado na teoria dos sistemas complexos, foi um trabalho pessoal que eu decidi fazer sobre o Círio de Nazaré, que é uma grande manifestação religiosa, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista religioso. É muito importante aqui no estado do Pará, em especial na cidade de Belém, né? Porque mobiliza multidões de pessoas. E como eu estava fazendo o curso de Teoria dos Sistemas Complexos com o professor Bresciani, da Unicamp, então eu resolvi focar no Círio de Nazaré todas as minhas análises acerca do que estávamos vendo sobre auto-organização a partir de um ponto de vista de um complexo ecossistêmico, né? Ou seja, é uma leitura nova sobre esse assunto, até porque novo também é o estudo que nós estamos desenvolvendo a partir aqui do grupo de filosofia temática da UFPA. Então, nós estamos desenvolvendo essa nova visão de mundo, essa nova visão de conhecimento, no sentido de ampliarmos os nossos horizontes do ponto de vista filosófico, né? Então, saímos um pouco da historiografia para nos adentrar numa filosofia tematizada. E o Círio de Nazaré é um material muito bom, muito importante para que a gente possa filtrar essa análise a partir, né, da TSC. Então, nesse sentido, eu procurei desenvolver de uma forma bastante objetiva e bem restrita aquilo que eu pretendia, digamos assim, definir ou desenhar no processo da procissão do Círio de Nazaré. Então, o que eu iria analisar nesse processo do Círio, nesse fluxo contínuo e auto-organizado do Círio de Nazaré? Então, o que eu iria focalizar? Então, por acaso, quando eu estava me dirigindo para a casa da minha sogra para assistir ao Círio, na Avenida Nazaré, eu estava na rua Benjamin Constant, entre Braz de Aguiar e Nazaré. Quando foi para eu atravessar para o outro lado, para entrar no prédio, eu não tinha como, porque era o momento justamente que a corda estava passando. Então eu fiquei retido, como muitas pessoas ficaram, ali na confluência da Benjamin com Nazaré, né? E aguardando essa corda passar, que nunca deixava de passar, de repente surge um grupo volumoso, de mais ou menos umas 50 pessoas, numa atitude muito estranha, um comportamento muito estranho, porque eles estavam grudados entre si e não se largavam, e era aquele bolo de gente saindo da procissão para a Benjamin. E quando eles vinham, iam arrastando tudo e as pessoas tinham que recuar
para que eles pudessem passar, porque senão todos seriam atropelados, né? E então fui perceber que aquele bolo tinha cortado um pedaço da corda e que eles precisavam se dividir esse pedaço de corda. E aí, então, eu começo a filmar esse momento, como vocês vão observar no vídeo. E, então, serviu de material para essa análise preliminar acerca da auto-organização do Círio de Nazaré. Porque a proposta é depois ampliar esse trabalho para um artigo em vista de uma publicação. Então, em Belém do Pará, ocorre no segundo domingo de outubro um grande acontecimento religioso, que é o Círio de Nazaré, que reúne aproximadamente 3 milhões de pessoas, promesseiros, peregrinos, transeuntes, famílias e convidados, que se concentram nas casas, nas ruas transversais e na procissão. Trajeto que dura aproximadamente 6 horas pelas ruas da cidade. Pretendemos demonstrar a interação dos sistemas formais e informais na organização e auto-organização da procissão. Então, esse é o grande destaque que nós vamos dar. Os sistemas formais e informais presentes na procissão do Círio de Nazaré. Destacando o fluxo contínuo e descontínuo que emerge de seu complexo ecossistêmico e a forma como eles interagem entre si. Então, são esses fenômenos, né, que nós desenhamos, digamos assim, para que possam ser motivo de análise daquilo que pretendemos desenvolver aqui. Neste evento, verificamos tanto a organização formal, que é o planejamento e a programação definida pela diretoria da festa. Então, há uma programação, essa diretoria se reúne juntamente com seus patrocinadores e definem todo o trajeto da procissão, de como é que ela vai se desenvolver, quais as paradas que elas vão fazer, quais os eventos intermediários durante o trajeto vão acontecer, etc. Né? Então, esse é o aspecto formal da organização do Círio de Nazaré. Juntamente com os governos municipal e estadual e as empresas, portanto, constituída por uma estrutura pré-determinada e, por isso, possuem baixo grau de autonomia para exercer suas atividades. Então, quanto mais programado um determinado evento, menor o grau de autonomia desse evento. Os papéis, as regras e as diretrizes definidas. Encontramos também inserido nesse sistema formal um outro sistema informal, que coabita ou interagem entre si. Destacamos a imensidão de pessoas que jorram na procissão, que decorre espontaneamente de seus indivíduos internos, que são elementos constitutivos desse evento, como podemos observar aí no slide. Então, para termos essa ideia, eis aí, portanto, essa multidão, né,
a pausa aqui. Temos essa multidão. Volta para a multidão, por favor. Os slides. Tá, mas dá pausa para ele não pular. Tá em pausa? Tá. Então, vejam, portanto, aí que nós temos essa imensidão de pessoas, de indivíduos, né, que jorram nesta procissão, nesse cortejo religioso, né, que é constitutivo desse evento. Então, é essa multidão que vai constituir a procissão do Círio de Nazaré. Não há nenhum controle possível nesta imensidão de indivíduos, dada a sua quantidade de fiéis transitando no cortejo. Tal parâmetro de ordem, que são variáveis coletivas de sinergia, são os graus de liberdade relevante que ocorrem no sistema, para este caso, no cortejo religioso. Por quê? Nós temos aí uma imensidão, são milhares e milhares de pessoas, de indivíduos, do qual não se tem controle algum, né? Dada a imensidão de massas de pessoas presentes neste evento. Os indivíduos se autorregulam neste campo aleatório e concentrado. Né? Por que aleatório? Porque você tem um fluxo contínuo e intermitente de pessoas de todos os lados. Em todo o espaço do cortejo e além do espaço do cortejo, você tem esse fluxo contínuo de pessoas. Pessoas indo e vindo, pessoas paradas, pessoas se deslocando e etc. Os indivíduos, desse modo, então, eles se autorregulam nesse cortejo, nesse trajeto. Ou seja, na medida em que temos uma conjunção entre os dois sistemas, tanto o sistema formal quanto informal, cujo nível de fronteira não é perceptível. Então, nós não conseguimos definir nem perceber, né, a conjugação desses dois sistemas que estão interagindo, tanto o formal quanto o informal. Mas constatado pelo ecossistema processual do evento, uma vez que o objetivo da procissão é alcançado. Isto é, chegar até ao santuário. Parece que esses dois sistemas, quando interagem, propiciam a emergência auto-organizativa, ou autopoiese, que no seu processo ou na sua emergência, apresentam também elementos degenerativos, como ruídos, confrontos, conflitos, etc. Então, isso está presente também nesse trajeto, né? Então, esses conflitos e confrontos, essa degeneração, ela ocorre durante esse fenômeno. Centenas de pessoas desmaiam e são recolhidas pela Cruz Vermelha. Pessoas se espremem e se ferem.
chegam à extenuação, bem como o convívio salutar entre o profano e o sagrado, o místico e o laico, o religioso e o material, se confundem, como podemos observar. Aqui nós temos, por exemplo, uma parte da procissão, aonde a berlinda está passando em frente à Estação das Docas, e um padre começa a cantar e leva a multidão, né? Então eles começam a cantar aqui. Avisou, avisou, e vai começar a festa. O povo de Deus mandou avisar. Entendeu? Então vejam bem aí, o que é que nós temos nesse momento? Nós temos uma música profana inoculado numa procissão religiosa. Isso nos lembra um pouco o livro do Benedito Monteiro, se não me falha a memória, quando ele discorre sobre o Sírio, que o título do livro chama-se O Carnaval Devoto. E, nesse momento, eu percebi que esse título do Benedito Monteiro se materializou de uma forma cabal, bem apropriada. Então, vejam bem que isso também seria um corpo estranho no caráter religioso a que se propõe o Círio de Nazaré. No caso específico do Círio, a relação de realimentação entre sistemas e meio ambiente é constante, como observamos anteriormente. Além disso, emerge neste sistema dinâmico um componente caótico, necessariamente aleatório, e que foge completamente do objetivo planejado pela diretoria da festa, mas que apresenta um comportamento determinístico, caótico, com resultados imprevisíveis, emergido do sistema que, de algum modo, o descaracteriza de acordo com a finalidade a que se propuseram. Como observamos no caso do carnaval devoto, neste sentido que foi apresentado. Ao analisarmos os sistemas dinâmicos caóticos, então aí há de se ver também que nesse sistema dinâmico caótico, o que é que nós temos aí também nesse fluxo? Nós temos uma alta entropia. Temos aí uma alta entropia, que é um caos, uma desordem, que se apresenta nesse fenômeno. Ao analisarmos os sistemas dinâmicos caóticos, percebemos que os parâmetros de ordem que representam o comportamento dos objetos estão presentes na fase de fronteira com o não equilíbrio, na qual a perda de estabilidade dá origem a padrões novos ou diferentes, como observamos nas imagens, ou a troca entre padrões de comportamento do sistema, como podemos verificar. E aí, então, nós vamos observar um outro sistema caótico de alta entropia, que o professor Bresciani vai chamar de atrator, que é aquilo que se desloca de um sistema maior, como nós vamos observar, esse caso, por exemplo, de um atrator estranho que emerge da procissão, auto-organizada como um refluxo do sistema, que de algum modo descaracteriza na sua caracterização, digamos assim. São os grupos de promesseiros que, ao longo do trajeto,
a aproximadamente 1 quilômetro da chegada no santuário, se deslocam para as ruas transversais como nódulos que se expelem da procissão e saem de forma descontrolada e renhida para repartirem entre si um pedaço de corda promesseira, saindo da procissão a aproximadamente uns 30 metros pelas transversais, até conseguirem realizar tal intento. E isso num esforço hercúleo e violento, impressionante, como podemos observar. Então, aí vocês estão vendo, esse aí já é o bolo, o atrator, que foi expelido da procissão maior. E percebam que esse bolo ele está auto-organizado, ele está agregado, né? Nesse fluxo, eles estão agregados. Dá para adiantar um pouco? Deixa eu adiantar. Mais. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Esse bolo maior, ele vai se subdividir em vários outros grupos. Eles vão se subdividir em outros grupos, formando grupos menores, auto-organizados. Mas isso por uma questão emergencial. Isso, nada disso foi planejado. Né? Emergem da própria dinâmica que o ecossistema desenvolve. Adianta um pouco mais. Nós vamos ver esses vários grupos se repartindo. Pode adiantar. Mas, vocês viram? Olha, tá vendo? Olha aí, eles estão se repartindo. Ó. Aqui já formaram outro grupo. E assim, eles formaram, na verdade, 3 grupos daquele grupo maior. Né? E aí vocês observem que essa repartição ela não é pacífica, mas, ao mesmo tempo, ela é respeitosa também. Eles se respeitam, embora se insultem ao mesmo tempo. Né? Então, vocês estão vendo aí a grande confusão para o caos que se instala, mas um caos, de alguma forma, ordenado, que se instala, para que esses pedaços de cordas sejam repartidos. Então, vejam, por exemplo, diz, tem que ter paciência, etc. Tal. Então, assim vai. E essa dinâmica que vai gerindo essa auto-organização já dividida em outros grupos diferenciados. Adianta mais um pouquinho. E aí vocês vejam um pedaço de corda aqui, olha, eles se repartindo, tá? Já um grupo menor se repartindo, e um segurando, o outro segura também, até dando o rolo da corda, vão dar pedaços menores. Aqui vocês já observam, um já está, pode parar. Aí são promesseiros já. Então, para que vocês
acerca dessa ação que espelhe um atrator, um grupo auto-organizado, um bolo que sai da procissão maior, e depois eles se subdividem, né, para poder, então, se dividirem ou dividirem a corda, né? Considero um atrator, esse termo metafórico foi utilizado pelo professor Bresciani em sistemas complexos e sistemas dinâmicos. Considero um atrator estranho devido à hipersensibilidade aos fatores iniciais, uma vez que são grupos que se deslocam de uma massa auto-organizada para uma fração dessa massa também auto-organizada, mas de forma caótica e aleatória, cujas dimensões são fracionadas, sendo de aspecto irregular, uma vez que foge ao padrão inicial e de dimensão maior, uma vez que foge ao padrão inicial e de dimensão fracionada, cuja dinâmica é caótica, e à medida que vão cortando o pedaço maior da corda, eles vão formando novos. Quando finalmente se repartem, retornam à procissão e continua seu fluxo até o santuário. Uma coisa interessante notar que durante a repartição da corda, feita de forma altamente tensiva, eles se hostilizam, se acalmam e saem ao final todos satisfeitos. Temos, portanto, exemplo claro da transição de comportamento organizado para comportamento caótico, que refluem e confluem no mesmo sistema que compõe-se de diversos e múltiplos subsistemas. Assim, temos o aparecimento brusco de um espectro contínuo de frequências temporais, infinidades de modos de vibração, que caracteriza a bifurcação ou repartição ou ainda a divisão da transição de um comportamento organizado, escoamento periódico, que é a procissão, para um comportamento caótico, escoamento turbulento, que é a repartição da corda. E, finalmente, há um outro componente observado, que é o realinhamento do comportamento caótico, que se dá a partir de um sistema dissipativo, uma vez que há uma quebra de energia em frações menores ao comportamento inicial e a sua inserção no fluxo contínuo da procissão, isto é, um reagrupamento ao sistema conservativo. Desse modo, constatamos que o Círio de Nazaré, enquanto auto-organização, caracteriza-se como fenômeno de transformação ou de criação de uma organização, que decorre fundamentalmente das atividades pré-determinadas, com essas atividades espontâneas e autônomas de objetos internos. Esses objetos internos aí são os indivíduos componentes desse evento. E, eventualmente, de fronteira de sistema através de processos recorrentes, como observamos, né? Então, foi esse desenho, esse mapeamento, né, do sistema formal e informal e de seus diversos fluxos que eu quis me ater e apresentar a vocês para demonstrar a possibilidade de que qualquer evento pode ser motivo de uma análise da teoria dos sistemas complexos. Então,
É essa nova visão que eu desenvolvi e que pretendo ampliar para que possamos ter, digamos assim, uma visão mais acurada e mais apurada, ou uma percepção mais clara desses fenômenos socio-religiosos que ocorrem, em particular, o Círio de Nazaré. Para finalizar, a gente vai apresentar o restante dos slides para que vocês possam observar. Então, aí vocês veem, por exemplo, como é que fica a rua, né? Tomada de sujeira e de lixo, que faz parte também desse sistema caótico, né? No qual resulta. Eu, no meio da procissão, e por fim, aqui terminamos com a procissão fluvial. Obrigado. Pergunta. Encerrou? Vai ter as questões, sim. Vamos lá. Dá para focar um pouco o pessoal Pode lá, ser. para mostrar aqui. Senta aí. Pergunta. Bem, eu queria tocar num assunto que não foi bem no que tu falaste em relação ao Círio, mas que me chamou a atenção essa questão de autonomia e uma organização formal que aí viria da organização da festa, no caso, e a autonomia que há na procissão em si, e aí que são os indivíduos que determinam essa organização. Me chamou a atenção em relação à saúde, trazendo para a saúde esse viés de uma ordem que é externa e uma autonomia. Existem alguns estudiosos que acreditam que o tratamento em saúde, às vezes, apesar de eficiente, tecnicamente falando, de ter uma qualidade, o uso de equipamentos para diagnósticos, enfim, mas que poderia perder a sua eficácia por ser uma ordem que está externa ao indivíduo, para restabelecer a saúde, no caso. É externo ao indivíduo, não é um indivíduo que constrói, digamos assim, que chega a restabelecer a sua saúde, mas é algo que é, de certa forma, imposto, né? E isso afetaria ou até anularia o processo de cura, no caso de uma doença, de uma depressão, no caso, quando é algo externo ao indivíduo. Isso, de algum modo, me faz pensar, por exemplo, que isso é muito próprio do nosso sistema capitalista, né? Que, de algum modo, determina essa prática medicinal mercantilista, em que a cura das doenças estão fora do indivíduo, né? Estão nas indústrias farmacêuticas, né? E nos equipamentos tecnológicos. Então, isso é um direcionamento próprio do sistema capitalista. Mas, por outro lado, isso também me leva a pensar, por exemplo, em comunidades interioranas de lugares longínquos e comunidades indígenas, por exemplo, que eles já têm uma outra relação, que já não é mais uma relação externa, mas uma relação interna, na qual eles criam os seus próprios métodos e remédios para a cura em convivência, né, ecossistêmica com a natureza. Então, dessa relação do homem com a natureza emerge produtos que visam a cura dos indivíduos, né? Então, assim como, por exemplo, o próprio animal, quando tem algum tipo de problema
orgânico, etc., em geral intestinal. Eu fico impressionado de ver, por exemplo, o cachorro, quando tem algum problema de ordem estomacal ou intestinal, ele procura sempre comer capim. E ele nunca foi ensinado a comer capim. E ele não procura qualquer capim, é um capim específico. Então, emerge algum tipo de informação natural, ou co-natural, que a gente não sabe exatamente o que é, mas que permite essa interação. Então, é um caso da gente também trabalhar esse tipo de fenômeno, né? Que é interessante. Quero fazer uma pergunta. Esse caso de organização ecossistêmica que acontece, seria mesmo um princípio natural que todos têm para se organizar, sua vontade própria lá? Ou não é algo bem maior e fora do indivíduo? Não são só princípios inatos. E se for fora do indivíduo, como a gente poderia analisar isso individualmente, sendo que é um comportamento que acaba indo para o coletivo? Não, eu acho que são as duas coisas. Né? São as duas coisas. Isto é, a resposta está no indivíduo, mas também não está no indivíduo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a nossa visão da complexidade ecossistêmica, ela não é totalizante. Então, nós não temos a competência, né, a capacidade de saber tudo. Não sabemos tudo. Sabemos alguma coisa. Né? Mas disso que sabemos, temos também a capacidade de analisarmos, de investigarmos, de buscar respostas para isso. Então, o que devemos fazer? Eu acho que devemos fazer aquilo que Morin sempre coloca. Né? Quer dizer, devemos ter a temperança suficiente para sopesar, né, esses vários dimensionamentos, né, e saber buscar respostas, mesmo sabendo que essas respostas são respostas precárias. Então, eu vejo por aí. E o que eu ia perguntar é o seguinte, não seria mais essa questão dessa organização, esse fato, porque o senhor disse que existe uma organização formal da festa e uma manifestação de organização, digamos assim, informal. Eu não li nada sobre esse assunto, achei bastante interessante, mas, assim, a questão que o senhor pegou o Sírio como um objeto de estudo, não seria mais voltado dessa inter-relação, dessa união desde motivada pela fé, por esse meio? Sim, sim, claro. A motivação maior que os leva à procissão é a fé. Isso sem dúvida alguma. Não, da questão do respeito para o outro, mesmo em estado caótico. Sim, claro, claro. Obviamente que esse respeito, mesmo em estado caótico, se dá justamente porque ali é um momento de manifestação de fé, de respeito ao próximo, né? De contrição. Então, isso tudo são motivações inerentes, do ponto de vista religioso, que leva justamente a essa agregação. Né? Mas ocorrem também os ruídos, né? Como esse, por exemplo, de você cortar, por exemplo, um pedaço da corda. Isso seria uma manifestação também de fé? Seria uma manifestação de fé, mas o que eu quero levar em consideração
é que esse é um padrão de ordem que foge ao controle do sistema formal. Mas, assim, é um pouco complicado você querer controlar uma multidão. Não tem como. Não. Não tem como. Você controlar uma multidão é impossível, é inviável, não tem como. Por isso, então, que o sistema gera todos esses ruídos. Então, isso é gerado pelo próprio sistema. Emerge do sistema. Isso emerge do sistema. Então, por exemplo, você vê, durante a procissão, teve um slide aí, eu tive oportunidade de observar, pessoas no meio da procissão, indo no sentido contrário da procissão, no meio do povo, vendendo água. Você vê isso, por exemplo. Incrível, né? Porque ele vai no fluxo contrário. Adquire uma habilidade. Então, ele adquire uma habilidade para isso, ao mesmo tempo que isso é um ruído que tem no trajeto, porque é um fluxo contrário. Então, de algum modo, há momentos que certamente ele é imprensado de algum modo por essa multidão. Então, também ocorre. Então, isso aí emerge naturalmente do próprio sistema caótico. Ok. A gente está analisando vários âmbitos, mas a motivação de cada indivíduo, ela não se dá em coletivo. Cada indivíduo não tem uma motivação coletiva. Embora que o Sírio bote um fim, nem todos estão por fé, porque até isso faz parte da nossa cultura. E se a gente for analisar no pé de outras religiões, esse Sírio não significa nada. E outras pessoas simplesmente vão pela ser expressão cultural da nossa terra, por ser algo que é próprio, e outros simplesmente vão porque não tem uma motivação aparente, entendeu? Mas é um prestígio, ou motivações diferentes, como o Homem da Água, que é o comércio dele, fazer prosperar de alguma forma. Exatamente. Então, isso que é interessante, né? Porque você vê, por exemplo, protestantes evangélicos da Assembleia de Deus, postados na esquina da Doutor Moraes com Nazaré, distribuindo água para os promesseiros, para os romeiros. Né? Então, é interessante isso. Você vê famílias judias abrindo suas casas para os convidados e fazendo o grande banquete do Sírio. Né? Você vê ateus participando da procissão, caminhando com a procissão, etc., tal, prestigiando o evento. Então, todos esses elementos, todos esses corpos, aparentemente estranhos, né, à procissão do Sírio, né, estão lá presentes. E, de algum modo, eles também, esses corpos estranhos, também agregam-se a todo esse processo ecossistêmico. Ok. Não entendi a questão do ecossistêmico. Por que ecossistêmico? Ecossistêmico porque nós temos aí um sistema, tá, que é composto tanto por um sistema formal quanto informal, né? E eco porque é um sistema abrangente que abrange um determinado universo, né, de objetos ou de indivíduos, né, aonde ocorre N eventos simultâneos e paralelos. Por isso, também ecológico nesse sentido.
Podemos, então, encerrar por aqui? Então, agradeço a participação de vocês e espero também que vocês peguem esse gancho para desenvolver também trabalhos nessa perspectiva, que nós temos aqui um potencial imenso para desbravar e para desenvolver aqui em Belém do Pará, no nosso local, Universidade Federal do Pará. Então, muito obrigado.